Qual que é a Diga. importância desses manuscritos, Tupá, para não só para os acadêmicos, para Sim, vocês, mas para o grande público também? Teve alguma coisa assim que, poxa, isso aqui muda a nossa compreensão da Bíblia ou não chega a ser algo assim tão impactante? tá. É, Então, por que que as pessoas deveriam achar super interessante? Por que que você, que é ateu, achar super interessante os manuscritos do Mar Morto? E por que que você, que é cristão, deveria achar super interessante os manuscritos do Mar Morto? E você que é judeu também, né? Enfim, todo mundo deveria achar interessante. Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, essa ideia dessa janela que eu comentei, né? Então, assim, é uma chance da gente ter uma noção de coisas do passado muito, muito rica. E a gente não costuma ter esse tipo de sorte, gente. Então, quando eu falo, os manuscritos do Mar Morto são uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX, é por isso. Não é só pelo volume de textos, mas é porque ele permite que a gente tenha um conhecimento de um período de uma parte da humanidade que a gente raramente tem acesso. O que não quer dizer, isso é bem importante, que outras áreas da humanidade não tenham feito coisas muito tão impressionantes quanto. É só porque a gente teve sorte dessa, tá, aqui. E aí? E além disso, para o conhecimento da Bíblia mesmo, primeiro é você ter essa certeza de que você tem cópias de 2.000 anos atrás, de 2.300 anos atrás, que tem um texto muito semelhante ao texto atual. E essa forma do texto se manter muito estável ao longo do tempo, eu acho muito bonita. Tem muito a ver, com a ideia de que o texto é sagrado. E se o texto é sagrado, você precisa copiá-lo com muita atenção e mantê-lo na sua forma original. E a gente volta lá nos maçoretas que eu estava falando, colocando as letras, as vogais em volta do texto, porque você não pode mexer no texto em si. E eu acho isso bonito. Além disso, os manuscritos, eles trazem para a gente a possibilidade de entender como que as pessoas de 2.000 anos atrás, ou pelo menos uma parcela dessas pessoas, né? Porque de novo a gente não sabe quem que guardou, enfim. Mas como que uma parcela dessas pessoas entendia os textos da Bíblia? Porque um tipo de texto que tem dentro dos manuscritos do Mar Morto, então a gente tem os textos que são exatamente os mesmos textos que a gente tem no que a gente chama de Bíblia. Basicamente todo o Antigo Testamento, ou o que a gente chama de Antigo Testamento, com exceção de Esther, se eu não me engano. Só tem o único que não tá lá, só tem um que não tá lá. É, mas além disso, a gente tem textos que são os tais os apócrifos, que são textos que a gente não tem como dizer que na antiguidade eles não eram considerados próximos com outros. O exemplo bom é Enoque. Enoque é um texto que, como eu falei, a gente tem certeza que as pessoas que escrevem o Novo Testamento leram Enoque e consideravam Enoque um texto sagrado. Então, é, só que Enoque eventualmente não entrou no cânon. Só que. Então não dá pra dizer que na antiguidade as pessoas. Porque claramente as pessoas. Enoque tem um monte de cópia, gente. Eu acho que tem, tipo, sei lá, mais umas 20 cópias. Sei lá, tem um monte de cópia nos manuscritos do Mar Morto de Enoque. E do que a gente conhece como uma tradição enóquica. Então você tem Jubileus, que é outro texto também que trabalha essa tradição. É tipo. Os apócrifos vocês têm que entender mais como o universo expandido da Bíblia e menos como coisas que ninguém quer que você saiba. Porque os apócrifos tendem a ter, eles são muito consistentes com o próprio texto, o próprio texto canônico. Em geral, eles só expandem alguns aspectos. Então, o livro de Enoque, por exemplo, ele expande Gênesis, a ideia dos nefilins porque em Gênesis é só um trechinho. Em Enoque, eles vão a fundo. E daí isso ajuda a gente a entender como que as pessoas do passado entendiam Gênesis, né? Isso pra gente é fantástico, assim. E outra coisa que tem, que eu queria falar desse tipo de texto, tem um tipo de texto nos manuscritos do Mar Morto chamado Pecharim. Os Pecharim são comentários. Então você tem, por exemplo, Pecha Rabacuque. Então você tem, é uma pessoa, não sabemos quem, né? Mas a pessoa pegava o texto bíblico, copiava, falava, como tá dito no livro tal, e daí ela explicava embaixo o que é para entender daquele pedaço. Então é um comentário ao texto bíblico. E é muito legal porque a gente às vezes acha que isso é uma coisa nova, que isso é uma questão nova. E esses textos, eles eram textos que já na antiguidade eles criavam, eu não vou dizer confusão, eles criavam curiosidade.
Uma das outras coisas que a gente tem que lembrar é que a gente está tratando de uma parcela desses textos em prosa, mas uma parcela enorme em poesia. Aí, poesia, a gente entra num outro ramo completamente diferente. Primeiro que poesia antiga, hebraica, é completamente diferente do que a gente pensa em poesia em português. Ela tem muito a ver com a fala e com a cadência da fala. Então, às vezes, o texto só faz sentido quando você fala ele em hebraico. Não é que só faz sentido, mas ele faz outros sentidos pela cadência da fala, e você consegue ver a beleza da poesia mesmo, né? O Cântico dos Cânticos é uma poesia, por exemplo. E daí ele tem metáfora, ele tem figuras de linguagem. E ele muitas vezes é pensado para ter mais de um significado. E tem acadêmicos que defendem muito isso, que tem textos do que a gente chama de textos bíblicos que tem mais de um significado por design, assim. A pessoa que escreveu gastou o tempo dela para fazer um texto que tivesse mais de um significado. E daí tudo isso entra na complexidade de pensar a Bíblia. E ter essa ter os manuscritos do Mar Morto permitiu que a gente aprofundasse muito esse tipo de questão. E esse tipo de questão, né, como eu falei para vocês, os meus colegas, boa parte deles são pessoas religiosas, de várias denominações diferentes, assim. Então, isso não é um ataque à religião, e isso também não é uma defesa da religião. Isso é muita gente tentando entender. E para muita gente entender como que esses textos eram vistos no passado é muito importante para entender a sua própria fé hoje em dia. E considerando que uma parcela considerável do mundo considera esses textos fundamentais para a existência das pessoas hoje em dia, continua sendo muito relevante, né? É tipo isso, assim, esse seria um resumo. Eu acho que tem gente que fica insegura sobre essa, eu ia dizer escavação, mas funciona literalmente, eu queria dizer figurativamente, né? Essa coisa de investigar, de procurar, porque dependendo da descoberta, isso dá uma mexida com a Com certeza. espiritualidade, com a fé de algumas pessoas, como aconteceu com o seu colega que você exemplificou, né, Tupá? Sim, Mas, bom, o trabalho do historiador não pode parar em função disso. E pode ter gente que tem a sua fé renovada a partir dessas descobertas, sim, ou até revista de repente, passa a olhar diferente para o texto sagrado também. Uma coisa não necessariamente derruba a outra. Eu gostei de você ter comentado isso, porque muita gente que me acompanha aqui é cristã. O próprio Ivan Fidelis, que está ao vivo aqui com a gente, é pastor, membro daqui do canal, está lá com a gente no Instituto Ponto Azul, gosta muito desses contrapontos, desse trabalho acadêmico que vocês fazem. E então é muito legal ver que muita gente consegue fazer uma espécie de conciliação e conviver bem com o que a ciência tem investigado, descoberto e a sua própria fé. Obviamente, às vezes as coisas dão aquela conflitada e cada um encontra uma solução que for mais, é, talvez, confortável para o próprio coração, mas é legal eu essa ponderação, é legal. sim, eu gosto de fazer ela porque eu quero que o trabalho acadêmico de história seja amigável para quem tem fé e para quem não tem fé, né? Eu gosto de todo mundo, assim, tamo junto, gente. Então, assim, é, eu sei que às vezes é muito desconfortável quando a gente mexe com fé e quando você questiona coisas de fé, ou quando essas coisas mesmo que eu falei assim, mas isso é uma questão política, ou sei lá, o livro de Daniel não foi escrito por Daniel e não foi escrito na época de Daniel. E isso é quase um consenso acadêmico, inclusive. O que é raríssimo, porque acadêmicos não costumam ter consensos. Mas, mas, assim, a maior parte dos estudiosos de Daniel entende que o livro de Daniel não é um livro escrito, ele é um livro provavelmente do período do Segundo Templo, ou seja, um livro que foi escrito provavelmente ao mesmo tempo que os outros dos textos dos manuscritos do Mar Morto, que é um período em que você tem uma grande importância no que a gente chama de literatura apocalíptica, que não é literatura de fim do mundo, a despeito da gente usar o termo apocalipse em português como fim do mundo, apocalipse significa revelação. E você tem todo um grupo de textos que acadêmicos chamam de literatura apocalíptica, que são textos de revelação, são textos revelatórios. O livro de Enoque é um deles, Daniel é um deles, o Apocalipse de João é um deles.
cada um deles revela coisas diferentes, assim. Então, por exemplo, o livro de Enoque, em grande medida, eu não sei, as pessoas provavelmente não conhecem tanto, mas o livro de Enoque, ele expande essa questão de Gênesis e tudo mais, mas também fala sobre a história de Enoque, que vai subir aos céus. E lá ele vai conhecer, por exemplo, a origem do vento, ou a origem da chuva. E é isso, e ele está contando isso no texto. Então o texto não está Legal. falando necessariamente de fim do mundo, ele está falando de questões que as pessoas provavelmente tinham. Da onde vem a chuva? Como funciona isso? E daí ele vai explicando e tal, a partir de um texto que seria uma revelação. Então ele está revelando os segredos do universo. E é muito louco, porque quando a gente lembra que a física, a química, a biologia, tudo isso veio da ideia de vamos entender a criação divina, e daí eventualmente temos o que a gente tem hoje, é muito legal pensar que eu acho que é legal lembrar que as pessoas na antiguidade elas eram curiosas igual a gente é. Elas tinham um pensamento crítico igual a gente tem. Elas só funcionavam a partir de padrões um pouco diferentes dos nossos, mas e é a mesma coisa o Peixarim, o pessoal chama alguns dos textos são normalmente classificados como literatura, é um termo que eu odeio, é literatura sapiencial, que é filosofia, gente, só que a gente dá outro nome. Mas é basicamente textos de filosofia. Então, esses textos, eles trazem tudo isso, né? Eles trazem questões filosóficas, questões do dia a dia, questões de regras, tudo isso está incluso. E os manuscritos do Mar Morto têm tudo isso, porque afinal tem um monte de texto. Mas e tem apócrifo, e tem texto, os que eu estudei, que são textos de proteção contra criaturas malignas. Tem uma variedade, assim, uma miríade de coisas. Inclusive, a gente fez uma live sobre criaturas malignas, monstros, sacrifícios e coisas tenebrosas aqui. Eu vou colocar o link aqui embaixo para quem Isso. não assistiu depois, para poder assistir, que foi muito, muito legal aquela live. Inclusive, E, rapidinho, no meu canal, eu gosto dessas coisas tenebrosas, né? Eu brinco, às vezes, eu tava até brincando esse dia, eu falei, eu sou quase uma gótica colorida, assim, porque eu gosto da parte das coisas tenebrosas. Eu não me visto de preto todos os dias, embora a maior parte das minhas roupas seja preta. Então, muitos dos vídeos do meu canal são temas que é, são um pouquinho mais assustadores, mas eu prometo que eles são em uma linguagem amigável, talvez não para crianças, todos os vídeos, mas enfim, amigável. Para assistir essa live completa, clique no link que eu deixei aí embaixo ou que está aparecendo por aqui e não deixe de se inscrever aí para acompanhar os melhores momentos das lives que eu faço lá no meu canal principal. Tchau!